Nesta cidade todos são russos, quase todos. Eles são ofendidos por serem russos? Não, isso não acontece. Bem, alguma vez Eles se hospedavam aqui e recebiam um apartamento, e muitas pessoas se mudavam entre as regiões da União Soviética, buscando novas e melhores oportunidades. Sim, existem pessoas que gostam de Stalin e Lenin. A segurança era muito boa, não deveria ter sido fechada. Bem, de volta à estrada. Depois de ter visitado o Museu da Guerra Fria, o dos mísseis nucleares, já estou indo em direção a Kaunas. São cerca de 200 e poucos quilômetros de onde estava o museu. E esta é uma cidade que já está mais perto de Vilnius, da capital, também é uma cidade grande. Vou parar ali para comer comida típica lituana. Desde que cheguei aqui nos países bálticos, a coisa mais quente que eu tinha comido era um cachorro quente de um posto de gasolina e um café. E o resto era banana, amêndoas, pão, queijo e frios. Então isso me fez muito bem. Era uma sopa que parecia radioativa, saída de um silo nuclear. Tinha uma cor rosa, meio fluorescente, mas estava muito boa. Era uma sopa de beterraba com kefir e depois com ervas, uma sopa fria. Seria como o gazpacho lituano. Depois, como prato principal, comi umas coisas chamadas cepelin, não sei se estou pronunciando certo, mas me lembrou de cepelin. Coberto de batata com gordura de bacon e dentro carne moída, carne picada. Pois é, Kaunas, vi e já foi. Eu estava procurando um camping porque já preciso tomar um banho, tá saindo areia até pelas orelhas, e também carregar todas as baterias, o computador, o drone e tudo mais. Não me convenceram muito os campings que tinha ali e estou indo para o meu próximo destino, que fica na fronteira com a Bielorrússia e a Polônia. Sobre Kaunas, pelo pouco que vi, olha, é uma cidade que mistura o moderno, dá pra ver que tem prédios muito bons, casas boas e uma ou outra casa de madeira antiga. E depois, nos subúrbios eu vi sim aqueles prédios típicos da época soviética, mas fora isso, não muito mais. Tenho que admitir, na verdade não tive tempo de ver muita coisa. Fica pra próxima, Kaunas. Como é comum nos países bálticos, encontrar vestígios do período soviético é bastante complicado. No entanto, se vocês quiserem ver alguns dos poucos vestígios que restam na Lituânia desse período soviético, existe o Parque Grutas, que fica praticamente na fronteira com a Bielorrússia e a Polônia. E é aqui que eu estou, e é aqui que eu vim. Quero ver como é esse museu e o que acontece é que eu não esperava que fosse pago. Então, eu imaginava que era um parque ao ar livre para que as pessoas pudessem ver de graça. E me parece que é pago, então vamos ver, dependendo do valor. Eu me animo a ver ou não, porque se for muito caro, acho que Lick custa 12 euros. Então eu vou embora, pego o carro e vou para a capital, porque para ver estátuas de Lenin por 12 euros eu já vi demais na minha vida. De qualquer forma, deixo a informação para vocês. Olá, Olá, quanto custa o ingresso? 12 euros. Quanto tempo leva para visitar tudo? 2 horas. 2 horas? 2 horas. Você também fala russo? Podemos falar em russo. O que você tem aqui? 2 circuitos de monumentos, 3 museus, zoológico, parque de diversões, café. Que turistas visitam o parque? De todo tipo. Da Letônia, Itália, Espanha. E russos, bielorrussos? Os russos não vêm mais, acho que não permitem que eles venham, então não tem mais. E o que a população lituana acha desse museu? Essa é a nossa história, e todos vêm aqui para ver essa parte da história. Li que aqui há muitas pessoas que não suportam o período soviético. Tem de tudo, os que gostam e os que não gostam. Tem gente que gosta? Sim, tem gente que gosta de Stalin e Lenin. Você acha que as pessoas viviam melhor na época soviética? Para mim, tanto faz. O importante é que eu tenho trabalho. Não me envolvo em política, tanto faz. É a primeira pessoa que vejo falando russo por aqui.
Todos nós falamos russo. Mas os jovens não, né? Os jovens não, mas a minha geração, todos nós falamos. Agora falamos polonês, russo, inglês, lituano, 4 idiomas. Mas em inglês eu só sei dizer o ingresso custa 12 euros. Um dado curioso que me chamou a atenção é que a Lituânia, dos países bálticos, é o único país católico, né? Os outros dois são luteranos. E a tradição católica durante os tempos soviéticos estava muito enraizada. Na verdade, uma das publicações que se manteve por mais tempo na clandestinidade durante os tempos soviéticos aqui na Lituânia foi uma publicação de cunho religioso católico. Além disso, à medida que você atravessa o país, verá ao longo das estradas cruzes de madeira colocadas nas laterais. Durante os tempos soviéticos, ocorreu um fenômeno no meio da Lituânia. Na floresta, em uma colina, começaram a ser colocadas cruzes de madeira, a chamada Colina das Cruzes, que hoje em dia tem mais de 100 mil ou centenas de milhares. Até mesmo o Papa João Paulo II foi visitá-la uma vez que a União Soviética caiu e nada. Agora estou indo em direção à capital, a Vilna. Essa senhora com quem conversei nas bilheteiras do Museu do Parque Grutas me deixou curioso para saber mais sobre as minorias russas. Para que tenham uma ideia, dos países bálticos, a Lituânia é o país báltico com a menor porcentagem de população de etnia russa, cerca de 5%, enquanto a Estônia e a Letônia têm mais de 20%. Então é isso, vamos para Vilnius e depois disso, em busca da etnia perdida, a etnia russa. Vamos ver como vivem atualmente. Nos dias que vão de 11 a 13 de janeiro de 1991, consumou-se aqui na Lituânia o que vinha sendo preparado há quase uma década nos 3 estados bálticos. Como se fosse uma corrida de revezamento, os 3 estados bálticos vinham pressionando pela independência desde a chegada de Gorbachev e a abertura com a Glasnost. No dia 11 de janeiro de 1991, o exército soviético entrou na Lituânia após a declaração unilateral de independência. O primeiro objetivo foi atacar a televisão e o rádio que tenho aqui atrás de mim, com o propósito de fechar todas as comunicações e depois atacar o parlamento e depor o governo. Pois bem, aqueles dias estão guardados na memória coletiva dos lituanos como uma façanha heróica que lhes permitiu dar um grande passo rumo à sua independência. E foi durante a entrada do exército soviético na Lituânia. Grupos desarmados de pessoas os enfrentaram e não os deixaram cumprir suas tarefas. No exemplo da torre, eles se posicionaram aqui embaixo, bloqueando a passagem. O mesmo aconteceu com o parlamento, onde eles ergueram uma barricada enorme, e não só no parlamento, mas em todo o país, para que o exército soviético se retirasse e não pudesse entrar, e de fato eles conseguiram isso. Mais tarde, a União Soviética se dissolveria e os países bálticos seriam os primeiros a serem reconhecidos como estados independentes. Bom dia das proximidades de Visaginas, a cidade que foi criada especialmente para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Ignalina. Atualmente, essa usina nuclear está sendo desmantelada pela União Europeia e pelo Estado lituano, e não é possível entrar, a menos que você reserve um tour privado com meses de antecedência. Então fica aí a dica para vocês. Se vocês tiverem interesse, podem visitar uma usina nuclear da época soviética que se parece muito com Chernobyl e que, na sua época, era uma das maiores produtoras de energia. Vou tentar me aproximar um pouco mais para ver se consigo enxergar a usina. O problema é que, por ser um objeto sensível, não sei se vou conseguir gravar ou tirar fotos. Mas enfim, a ideia deste vídeo também era conhecer as pessoas e a população da cidade de Visaginas, que é majoritariamente russa. São trabalhadores que vieram de várias partes da Rússia para cá, para a Lituânia, para trabalhar na usina nuclear e que até hoje, quando a Lituânia já deixou de ser União Soviética, continuam aqui. Vamos conhecer um pouco mais sobre a etnia russa nos países bálticos.
Olá, o que você tem por aqui? Tudo o que você vê. Você que cultiva isso? Sim, Sim, tudo bem. Eu vou levar os morangos. uma caixa, Sim, uma. 4,80 €, certo? o quilo. O quilo? Ah, Eu faço por 5 euros, tá bom? tudo bem. O senhor é daqui? Não, sou de Utena. Ah, Utena. Mas a senhora é russa? Não, lituana. Ah, lituana. E onde posso encontrar russos? Nesta cidade todos são russos, quase todos. Você pode falar com eles em russo. Tudo isso aqui era floresta antes, até construírem a usina nuclear. Tudo bem, obrigado. Vou continuar procurando. Obrigada, fique bem. Parei para comprar alguns morangos e acabei encontrando uma das poucas pessoas que não é russa aqui. Bom, vamos continuar a busca. Caminhando pelo centro de Visaguinas, cheguei a esta enorme praça que está em reconstrução. E aqui está o mosaico, o homem e os elementos, uma metáfora da união entre o homem e os elementos químicos, que faz referência à usina nuclear. E atrás de mim temos o que era uma fonte soviética que está em reforma. O mosaico é obra de Viktor Tatarenko, que era famoso por suas obras, por seus murais e seus mosaicos por toda a União Soviética. E este é o primeiro mosaico que vejo na minha estadia nos países bálticos. Agora o espaço está ocupado por uma loja de vinhos e mal dá para ver o mosaico inteiro. Com licença, estimado, posso lhe fazer uma pergunta? Onde posso encontrar os russos? Eu sou russo. Em 1975 começou a construção da cidade, especialmente para as pessoas da usina nuclear. O que veio primeiro, a cidade ou a usina? Primeiro a cidade. Construíram a cidade e ao mesmo tempo a usina também, tudo relacionado ao serviço da usina. Vocês moram aqui, certo? Sim. Faz muito tempo ou desde o começo? Não, desde o ano de 1985. E agora que a usina está fechada, que futuro existe? Eles vão desmantelar até 2038. Não é algo que se faça rápido, requer uma manipulação detalhada. E por enquanto a cidade segue viva, vamos ver o que faremos mais adiante. Eles estão em reforma. Já entendi, essa fonte é dos tempos soviéticos, né? Sim, embora fosse outra, parece, mas não é a mesma, era mais baixa. A fonte do sol, né? Sim. Tudo bem, muito obrigado. De onde você é? Da Espanha? Ali embaixo tem uma pedra. Quando você descer, vai vê-la mais à frente. Eles colocaram ela em agosto de 1975, quando começaram a construção da cidade. E o relógio que está ali era para medir a radiação? Não, mostrava o clima e a hora. Mostrava o nível de Röntgen. Não me lembro. Na usina, sim. Aqui não sei. Vocês não tinham medo de morar perto da usina depois do que aconteceu em Chernobyl? Sim? Não, trabalhei lá por anos. Ah, é mesmo? Você trabalhou lá? Sim, bom, na cantina da central. Bom, também é. A segurança era muito boa. Não precisava ter sido fechada. Tudo bem, muito obrigado. Bom, então estamos conseguindo falar com mais pessoas, com uma funcionária da usina nuclear, mesmo que fora do refeitório. Mas é que, para vocês terem uma ideia, não viviam aqui só os técnicos, os engenheiros e tal, mas todos os operários que trabalhavam, que podiam ser milhares, se hospedavam aqui e recebiam um apartamento. E muita gente se mudava entre as regiões da União Soviética em busca de novas e melhores oportunidades quando surgiam e eram construídos novos projetos, como este. São russos, né? Trabalharam na usina. Sim, trabalhamos lá. Em 1978 nos deram a primeira casa e foi lá que moramos.
Vocês são os primeiros moradores? Bom, não exatamente. Teve gente que chegou em 1975 e ainda estão vivos, mas já não falta muito para partirem. Como era a vida com a usina? Quando existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a eletricidade era mais barata e agora na Lituânia está mais cara. Este mês, por exemplo, eu paguei 48 euros de luz. Tudo era mais barato na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Comparar é difícil, mas a eletricidade realmente era mais barata, principalmente aqui. Daqui, inclusive, a eletricidade era exportada para outros lugares. Até para a Bielorrússia, com quem agora há um bloqueio. Parece que os lituanos estão irritados com eles por tê-los por perto. De onde eles vieram? De que parte da Rússia? De perto de São Petersburgo. Não vieram da Sibéria. Não, mas há muitos de lá. De Tyumen de Krasnoyarsk. Eu passo por um local do Báltico. Vou tranquilo e eles ficam dizendo, poxa, de novo chuva. E eu digo, onde está a chuva? Vocês nunca pensaram em voltar para a Rússia? Agora queremos fazer isso, mas para voltar é preciso ter capital. Claro. E também a aposentadoria. E como é a aposentadoria aqui? Sinceramente não sei sobre os outros, mas eu não tenho uma aposentadoria ruim. Nós não reclamamos. Estou aposentado desde o ano de 93. O governo me sustenta e eu fico atrás deles. Eles ofendem vocês por serem russos? Aconteceu alguma coisa? Não, isso não acontece. Bom, alguma vez... Não aqui, isso é só propaganda, se ouviu. Às vezes, de onde você é? Sou espanhol. Como Valery Kharlamov, jogador de hóquei soviético. Aqui ninguém se ofende, está tudo em ordem. Eu tinha uma amiga lituana. Aqui houve um comício pela democracia. E quando voltamos para casa, ela me disse, Valentim, não me importa em que idioma a gente tenha que falar. Mas entenda, se eu for ao médico e tiver que explicar o que está acontecendo comigo, em russo eu não consigo. O idioma materno dela era o lituano. E para ela, o importante era que a entendessem no idioma dela no médico. Às vezes há casos em que nos confrontam e dizem tantos anos aqui e não sabem o idioma. E o interessante é que nós aprendemos. Vocês aprenderam lituano? Sim, e terminamos o curso. Dizem que nós russos não nos interessamos, não sei. Digamos que eu vejo agora uma mulher lituana e quero falar com ela em lituano, mas acabo dizendo olá em russo, eu esqueço. O idioma lituano é difícil? Não, tudo bem. Uma anedota para saber de onde uma pessoa é. Você precisa pisar no pé dela. E se ela disser palavrões, significa que é russa. Os lituanos não fazem isso. Em que eles trabalhavam na usina? Eu trabalhava no setor de suprimentos e meu marido no serviço de medição, controle de medidas. Ele circulava por toda a usina, inclusive esteve exposto à radiação. É mesmo? Ele ficou com radiação no corpo? Tinha sim, já tiraram tudo de mim. Como é que se limpa isso? Me levaram para o hospital e colocaram uns aparelhos em mim. E comprimidos de iodo? Me deram, mas joguei todas fora. Isso não serve para nada. Se você vir uma explosão nuclear, vire as costas e tente se carbonizar aos poucos. Vocês nunca sentiram medo? Não, nem antes, nem agora. Antes diziam, se acontecer alguma coisa com você,
Se cubra com um vinil e vá devagarzinho para o cemitério. Bobagens. Tudo era muito rigoroso. Havia lugares em que você só podia trabalhar 15 minutos. Era preciso respeitar as medidas de segurança. Quando você colocava a roupa de trabalho, na sala estava escrito quanto tempo você podia ficar no máximo. Entendo. Estava tudo escrito. Sim, e o pessoal monitorava a radiação dos trabalhadores o tempo todo e o responsável anotava. Muito interessante a conversa. Foi um prazer. Tenha um bom dia. E um abraço para a Espanha. Já estou a caminho de volta para a Letônia, depois de ter visitado a cidade soviética que fica na Lituânia, que foi construída por causa da usina nuclear. E acabei de sair há pouco de Daugavpils e já estou indo para Tseutini, uma cidade militar que também escondia mísseis soviéticos aqui na Letônia. E enquanto estou percorrendo toda esta parte da Letônia, que fica mais próxima da fronteira com a Bielorrússia e com a Rússia, aqui, entre 20% e 30% da população, até 40% dependendo da região ou da cidade, é etnicamente russa. Durante o Império Russo e posteriormente durante a União Soviética, a russificação da Estônia e da Letônia foi mais forte do que na Lituânia. Na Lituânia, as mulheres tinham um índice de fertilidade maior do que as russas, por isso a comunidade étnica russa quase não se desenvolveu lá. No entanto, na Letônia e na Estônia, a etnia russa chegou a representar praticamente 40% da população. Em tempos soviéticos, da população total, ou seja, quase substituiu a população original dessas terras. O governo letão, durante os anos 90, estabeleceu cotas, e o governo estoniano também, para obter a cidadania letã. E uma das condições era aprender o idioma letão. Mas depois, quando quiseram entrar na União Europeia, a União Europeia disse que esse sistema de cotas não era compatível com a legislação europeia. Então, essas normas tão rígidas foram um pouco flexibilizadas, e atualmente Estônia e Letônia têm praticamente 20-25% da população de origem étnica russa. Esse é o pior tipo de estrada que encontrei aqui pelos Bálticos, de pedrinhas, e tem que ir a 30 km por hora, caramba. Caramba, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pronto, consegui, finalmente consegui, depois de 3 horas ao volante, aqui estamos. Ainda dá para ver os restos dos prédios. Ali estão os sacos de areia e vem um carro por ali, então vou tirar o meu. No final da Segunda Guerra Mundial, a corrida armamentista provocada pela Guerra Fria fez com que os soviéticos, e especialmente os cientistas soviéticos, desenvolvessem um monte de mísseis com capacidade para transportar ogivas nucleares. Só no território da atual Letônia havia um total de 12 bases desse tipo. Um grande número de militares trazidos de todas as partes da União Soviética chegou a essas bases para cumprir a função de estar preparado para, a qualquer momento, lançar um ataque nuclear em defesa ou em resposta a outro dos Estados Unidos, o que levava o mundo a uma situação de extrema tensão e de perigo nuclear iminente. Este enorme bunker, nesta enorme base militar, havia 3 desses bunkers aqui. E é aí que eram guardados os mísseis balísticos intercontinentais para que ficassem em baixa temperatura, e todo o pessoal militar era responsável por garantir que funcionassem corretamente. Agora está fechado. Imagino que só aceitam visitas privadas. Aqui está, totalmente trancado, aí está, número 3. Li que levava apenas 3 horas para montar uma ogiva nuclear, desde o momento em que o alarme era dado até estar completamente montada. Ainda há restos aqui na floresta de blocos ou pilares de cimento, que imagino que tudo isso era cercado, arame farpado, me lembra a base. Bem, o silo de mísseis nucleares que vimos na Lituânia, imagino que isso aqui seria mais do mesmo.
Um monte de cercas de arame, um monte de guardas, tudo no máximo segredo. No meio da floresta, como podem ver, estamos no meio da floresta, o que torna isso praticamente indetectável. E lá no fundo estou vendo um monumento. Vamos ver se você sabe quem é, vou me aproximar agora. Me enganei, não eram 3 hangares, e sim 4. E eu pensava, como lançavam os mísseis daqui? Pois em cada hangar perto havia uma plataforma de lançamento móvel, e aqui está. Este é o busto de Lenin maior que já vi na vida. É enorme, vejam só, olhem, quase 3 metros. E aqui ao lado, um monólito dedicado aos militares da frente do Báltico, né, os militares soviéticos. E aqui, ao lado de Lenin, também há outros bustos. Me parece que são personalidades políticas, dirigentes dos partidos comunistas daqui, da Letônia, pois o território é basicamente isso, né? Os 4 hangares, 4, 5, 6 ruas, e só. E aqui ainda restam os vestígios. Não sei se era para colocar as plataformas de lançamento ou o quê. Parece que isso aqui era uma plataforma de lançamento, ou seja, um espaço reservado para a plataforma de lançamento. Bem em frente ao hangar, que está ali do outro lado das árvores. Perto do hangar, a alguns metros, temos o lugar de onde era dada a ordem para lançar os mísseis. Bom, ficavam os 2 soldados ali. Não sei se dá para ver, é que essa câmera não pega muito bem, mas enfim, aqui dentro, que já está meio destruído. Era de onde os soldados, 2 soldados ao mesmo tempo, tinham que apertar um botão juntos. E também havia um oficial que atuava como psicólogo. É para caso o soldado não conseguisse apertar o botão, então coagi-lo ou incentivá-lo a fazê-lo. Mas tinham que ser 2 soldados ao mesmo tempo, para que o lançamento do míssil não fosse ativado deliberadamente por alguém. Aqui temos outro dos 4 hangares. Se vocês repararem, estava coberto com vegetação por cima e era praticamente indetectável. E é assim que um bunker parecia por dentro. Bem, este é o hangar de onde estavam os soldados. Reparem, preparados. Era assim que parecia. Foi construído com cimento de alta qualidade para resistir a uma onda de choque. Aqui eles estavam... Uau! Um monte de compartimentos. Olhem, um telefone antigo. Ou o que parece ser o que restou dele. Olhem, vejam, não sei se dá para ver com a câmera, mas dá para ver o cogumelo da explosão nuclear. Não sei o que está escrito. Sinais de alerta. Parece tipo mensagens. Olhem os aviões, isso é da época, hein? O que acontece é que já saiu bastante da pintura. E olhem aqui, o controlador. E a plataforma de lançamento de mísseis e a floresta. Diz: as missões de combate para a manutenção do cabo e dos nós de comunicação são missões de especial importância. E havia comunicação direta com Moscou. Olhem, por aqui continua, devem ser uns 50 metros. É de hangar. Com um monte de compartimentos a mais por aqui, os canos soviéticos. Tudo isso era a sala de comunicações, o hangar das comunicações, e também o controle do lançamento de mísseis era feito daqui, caramba, quase caí. Nossa Senhora, dá até arrepio na gente.
Olhem só como parecia visto de fora, com a saída de ar ali. De volta ao carro? Pois é, esse foi o tour pela base secreta de lançamento de mísseis. Na verdade, fiquei surpreso. Já sabem, se vocês se interessam por esse tipo de coisa, está aqui, na Letônia Rural. E agora, por enquanto, vou seguir rumo ao próximo destino. Nos vemos. Nos vemos.